Sejam todos bem-vindos à Terça Profética. E você que está no YouTube, no TikTok, que Deus abençoe, viva com a gente de forma online uma experiência sobrenatural. Quem já está vivendo uma experiência sobrenatural aí também? Aleluia, aleluia. É impossível você entrar numa noite sobrenatural dessa e não viver o sobrenatural. Abra o coração que não acabou. A única coisa que vai acabar é a série da oração. E aí nós fazemos o quê? Como está combinado. Vamos lá, acabou a série da oração. Aleluia, aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Não acaba, a alegria nessa igreja não acaba. É de glória em glória. Aleluia. Então nós hoje iremos para o último estudo sobre oração, o quão edificou a nossa vida, fortaleceu a nossa fé, o quão a gente aprendeu e viveu também, né? Na prática, não é só uma teoria, mas é uma palavra que se transforma numa experiência. E nós iremos falar hoje sobre o tema oração que mudou a história do mundo. Meu Deus. Lucas, conta logo que oração é essa, que eu preciso apertar Ctrl+C e Ctrl+V para me fazer logo que eu quero que minha vida seja mudada. Eu preciso de mudança na minha vida, eu preciso de mudança no casamento, no meu futuro, eu preciso de uma transformação. Nós iremos ver esse clamor que mudou o mundo. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, você que é um remanescente, que trouxe a Bíblia. Você que não trouxe, você pode abrir aí no aplicativo da nossa igreja. Lucas capítulo 22, o verso 41. Lucas 22, 41. Nós iremos ler até o 42. Quem achou aí, diga amém. Você que não achou, pede ajuda do lado. Se está achando, sem pressão, vamos aí. O Espírito Santo ministra no nosso coração. Todos acharam? Então diz assim: então afastou-se deles uma pequena distância, a um tiro de pedra, e ajoelhou-se e começou a orar. 42. Pai, se queres, afaste de mim este. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a... Presta atenção, a oração que mudou a história da humanidade. Jesus deixa claro que a oração sincera na vontade de Deus transforma a nossa realidade. A oração que transformou a humanidade foi uma oração sincera do próprio Jesus. Isso aqui que é muito incrível. Por quê? Às vezes nós estamos com uma dificuldade, porque Jesus aqui, eu sei que você lembra da história, ele vai lá para o Monte das Oliveiras junto com alguns discípulos, ele toma uma certa distância e ali ele está angustiado, em profunda agonia, porque está chegando a hora da crucificação. Ele não estava sofrendo porque ele iria passar por tudo aquilo, mas porque ele iria sofrer a ira de Deus. Nós já aprendemos com o pastor a respeito disso. Então ele estava angustiado nesse momento. Em meio a uma angústia, em meio a uma situação, tudo foi transformado. Não só a realidade dele naquele momento, mas também a nossa vida hoje. Porque se estamos aqui, foi por causa daquele clamor lá atrás que ele fez. Por quê? Um clamor sincero. Porque a vontade de Jesus naquele momento não era passar por aquilo. Ao ponto dele mesmo falar: Pai, se é possível, faz o quê? Afaste de mim esse cálice. Quer dizer, não era a vontade de Jesus, mas mesmo não sendo a vontade de Jesus, ele não saiu tomando uma decisão. Primeiro ele foi fazer um clamor sincero do coração. E esse clamor é tão poderoso, porque é um clamor que não só ele abriu o coração, mas atraiu a vontade de Deus para aquilo que ele iria viver. Porque imagina só se Jesus já sentisse e já fosse fazer aquilo que tinha no coração dele. A gente não estaria vivendo isso que nós estaríamos vivendo agora. Quem está entendendo? Mas não, mesmo ele sendo o próprio Jesus, ele não deixou de liberar um clamor. E nós, que sendo nós, deixa de liberar um clamor. A gente está angustiado, a gente fica desesperado. Um negócio que Deus falou comigo: a gente se calamos, mas não clamamos. A gente sofre por dentro, mas a gente não libera um clamor. Está entendendo? A gente procura resolver com as nossas forças, mas um clamor sincero não sai dos nossos lábios. A gente faz de tudo, a gente busca informação, a gente quer ver uma palavra para resolver aquilo que estamos passando. Aquela ministração de domingo também que tem tudo a ver com isso, que a pastora ministrou, muito poderoso. Aquela mulher que gastou todos os seus recursos, 12 anos, gastou tudo, piorou em tudo e um clamor resolveu.
aquilo que 12 anos ela passou sofrendo, gastando o recurso não deu aquilo que a oração entregou para ela. E você está aí, sofrendo calado, passando por uma situação e não libera o clamor. Não libera um clamor sincero, não é só um clamor, mas é um clamor sincero. Por quê? Olhando isso tudo, meu Deus, Jesus, você não queria o propósito, mas você é Jesus. Mas ele está mostrando para a gente que nós precisamos ser verdadeiros no clamor. Ele está mostrando que mesmo sendo Jesus, ele tem que ser verdadeiro no clamor. E isso aponta para a nossa vida. Às vezes oramos, mas não oramos aquilo que precisamos orar, que é a verdade do nosso coração. Às vezes o casamento está arruinado e destruído. Dentro de você está magoado e ferido, mas não consegue liberar esse clamor. Ora qualquer outra coisa, mas não libera aquilo que é preciso para você viver uma transformação na sua vida. Quem está entendendo? E o que é incrível, porque esse clamor verdadeiro de Jesus revelou, não foi um clamor para ele já sair decidindo, porque às vezes a gente faz isso, para falar que orou, mas eu orei. Então a gente ora e sai fazendo. Aí a gente fala, não, mas eu orei antes de fazer, como assim? Não deu certo. Mas aqui é um clamor diferente, porque o clamor sincero de coração não é para você sair tomando decisão, é para você, primeiro, revelar o clamor sincero e receber a vontade de Deus. Ao ponto dele falar, se é possível, afaste-me esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. Então, um clamor verdadeiro e sincero é preciso ser ecoado. Você não pode ficar mais sofrendo calado, porque talvez essa dor que está dentro do seu coração vai se transformar em um clamor sincero que vai transformar a realidade da sua vida. Você está guardando a transformação da sua vida dentro do seu coração. Meu Deus do céu. Quem está entendendo? Por quê? Olha só que forte isso daqui. 1 João, capítulo 5, verso 14. Abre aí rapidinho. 1 João 5, 14. Presta atenção. Não guarde o clamor sincero do seu coração. Lucas, mas eu tenho vergonha. Eu também tenho. Tem uns negócios que eu falo, meu Deus, falei isso daqui mesmo? Falo para Deus. Está entendendo que não dá para ficar guardando dentro de si. Ninguém nasceu para guardar as coisas. Entendeu? Melhor do que você soltar em todo mundo quando você estiver bravo, é você soltar no clamor e isso transformar em um milagre. Olha que forte. Olha que ferramenta de Deus na nossa vida. Aquilo que é uma ferida, aquilo que é algo que está me deixando angustiado, se transforma em algo que vai transformar a minha vida. E você vai ver, porque transformou tanta a realidade de Jesus ali naquele momento, porque logo após disso, o que veio sobre ele? Quem lembra? Anjos. Anjos veio ali e fortaleceu ele. Olha que forte, velho. E ele continuou firme no propósito que salvou a gente. Está entendendo o quão prejudicial pode ser na sua vida você guardar algo que não é para guardar? Você abriu aí 1 João 5,14? Diz assim, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Olha só, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade dele, ele nos ouvirá. Se a gente pedir conforme a tua vontade. O que chamou a existência da vontade de Deus? O clamor sincero de Jesus. O que vai realmente, às vezes você não sabe nem o que orar, porque tem tanta coisa dentro de você, o que vai chamar a existência? A verdade, a sinceridade do seu coração. Ontem no devocional falou exatamente sobre isso, sobre um clamor sincero e verdadeiro, que pode transformar a vida. Talvez está sofrendo no casamento, mas nunca consegue falar a respeito do que está sofrendo. Está magoado com algo, mas nunca consegue orar a respeito. Pai, estou magoado com isso. Pai, por mim, eu largaria esse casamento. Meu Deus do céu, como você vai falar isso? Abre o seu coração para Deus, mas Pai, seja feita a tua vontade. O clamor não é para você sair decidindo, o clamor é para a vontade de Deus se manifestar na sua vida. Mas como a vontade de Deus vai se manifestar se você não revela aquilo que tem dentro do seu coração? Se você não ora, se você não clama, você está gastando tempo demais fazendo várias outras coisas e pouco tempo clamando a Jesus. Pouco tempo orando, pouco tempo se relacionando, pouco tempo podendo buscar a Deus. E para nós se aproximarmos dele, nós precisamos ecoar esse clamor verdadeiro. E aí nós atraímos a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Preste atenção. Uma oração, uma oportunidade de mudar todo o curso que estamos vivendo. É uma oração. Que oração é essa? Qual que é a oração? Uma oração sincera. Uma oração sincera do seu coração. As orações que mais marcou minha vida foram nos piores momentos da minha vida. Que eu lembro que eu olhei para o espelho, fiz uma oração sincera, não foi 1 hora, foi minutos, mas foi do coração, aquilo dali transformou tudo.
Eu não estou incentivando você a orar 1 minuto, tá? Senão você ia falar, Deus falou comigo, é isso mesmo. Não, ora, passa o seu tempo com Deus. Eu estou falando que não tem a ver com o tempo, tem a ver com o seu coração. Tem a ver com a sinceridade do seu coração. Tá entendendo? Porque quando nós estamos destruídos emocionalmente, uma situação, não vai sair nada de dentro de você. Entendeu? Mas vai ser uma oração sincera. Enxerga esse momento não como algo, meu Deus, minha vida vai acabar. Não, é a oportunidade de eu clamar, é a oportunidade de eu orar, é a oportunidade dessa situação se transformar em um milagre. Você pode aplaudir? E calabaçoquetanás. Aleluia. E se eu fosse te perguntar, existe um clamor sincero no seu coração para você liberar essa noite? É porque nós iremos fazer isso. No final do estudo nós iremos fazer isso. Você vai liberar, porque talvez você está guardando, pensando, é horrível, né? Enquanto você não fala, aquilo dali por dentro ali te destrói, né? Salmos 32, Davi fala que enquanto eu me calei, meus ossos apodreciam. Então é muito importante você liberar, amém? Jesus nos deu exemplo de uma oração que muda a história do que estamos vivendo. Lucas 22, 43. Quer abrir aí de novo? Lucas 22, 43. Aí você vai prestar atenção como aquela oração que Jesus fez, aquele clamor de coração que Jesus fez, transformou a realidade da vida dele naquele momento. Por quê? Mesmo ele estando angustiado, ele fez aquele clamor. Vocês acharam aí? Diz assim, apareceu-lhe então um do céu que... Meu Deus, mas como assim? Jesus falou que não queria ir, era algo que não era vontade de Deus, mas mesmo assim foi fortalecido. Olha só a força de um clamor verdadeiro. Olha só a força de clamar ao Senhor, da oração. É a única coisa que pode transformar a nossa vida é a oração. Você já experimentou, provou e viu que nada tem transformado, todos os recursos que você tem buscado, tudo que você tem procurado fazer, todas as táticas que você tem procurado fazer, você não tem saído do lugar, porque você não está fazendo aquilo que é de mais eficiência na sua vida, que é orar e clamar ao Senhor. Lucas, eu não sei orar, você sabe orar, porque se existe uma dificuldade, se existe uma alegria, existe um clamor. Aleluia! Se existe uma dificuldade, existe um clamor. Se existe uma alegria, existe um clamor. Se eu estou com dificuldade, eu abro meu coração. Se eu estou alegre, eu começo a agradecer ao Senhor. Meu Deus do céu. Olha para quem está do seu lado e fala, existe um clamor aí dentro. Mas agora precisa ser liberado. Não guarde as orações dentro do seu coração. E quando não tivermos o que orar, o Espírito Santo vai interceder por nós. Mas o clamor vai ser ecoado de todas as formas. Aleluia, obrigado, Pai. Nós já lemos aqui, Lucas 22, não há uma oração verdadeira e sincera que o céu não escute e manifeste. Não há uma oração. Não há uma oração verdadeira e sincera que o céu não escute e manifeste. Porque às vezes a gente ora sem fé, achando que Deus não está ouvindo tudo isso. E a Bíblia, a gente vai ler o que diz em Apocalipse a respeito das nossas orações. Porque talvez você fale, nossa, mas a minha oração aí não está... Se é de coração, se é sincera, pode ficar calmo. Está lá na taça lá. A gente vai ver aqui. Você vai ver aqui. Olha o que diz, que forte. Apocalipse, abre aí. Para você que pensa, ou já pensou isso, ou até quando ora, pensa nisso. Esse pensamento mentiroso que o inimigo pôs para você parar de orar. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 5, do verso 8. Acharam aí ou não? Diz assim, ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Presta atenção, cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do... As orações estão sendo percebidas e guardadas, para Deus manifestar na nossa vida. A sua oração não é em vão. Ah, Lucas, mas foi algo tão assim, parece simples aos seus olhos, mas diante de Deus sobe como incenso. É forte demais. Por isso que nós não podemos parar de clamar. Por isso você não pode parar de orar. Você não percebeu que isso, cada vez mais, você vai orando menos e as coisas vão piorando na nossa vida, porque o que mantém a nossa vida é uma oração. O que vai manter a nossa vida, o que manteve Jesus, isso é tão importante. Foi a cruz que testificou tudo aquilo, mas foi o clamor que manteve ele. Quem está entendendo?
Foi o clamor que sustentou Jesus até chegar na cruz. Imagina se não tivesse esse clamor verdadeiro e sincero. Quem está entendendo? Então, às vezes, nós focamos, a cruz é o mais importante, a obra de Cristo, mas foi esse clamor que sustentou Jesus até lá. E às vezes estamos querendo viver algo, mas nós não estamos clamando. E aí não tem como você chegar até onde Deus tem para você sem um clamor te sustentar. Não tem como você chegar naquilo que Deus tem para você viver, no seu casamento, na sua família, sem ter um clamor. Porque o clamor vai te sustentar. O clamor que vai dar as ordens aos anjos para poder guardar e proteger a sua casa. Quem está entendendo? Então, se falta o clamor, faltou tudo na nossa vida. Se falta a oração, faltou o de mais importante na nossa vida. Por isso que o diabo luta tanto na nossa vida, para a gente não orar, para a gente não clamar. O céu manifesta as orações dos filhos. Olha só, por esse motivo que o diabo luta, para te tirar deste lugar de oração. Pode perceber, a primeira coisa que você deixa de fazer antes de desanimar é orar. Você não começa já, não, vou deixar de ir na igreja. Você vem para a igreja, mas parou de orar. Só ora aqui. E quando ora aqui. Quando você não... Fica... Ou você está escondido já para ninguém te ver. O intercessor já pôr a mão, fogo. Pega. Quem está entendendo? Por quê? Quando acaba o clamor, começa o desânimo. Misericórdia. Olha para quem está do seu lado e fala essa revelação. Quando acaba o clamor, começa o desânimo. Mas agora, olha de novo e fala. Agora quando o clamor volta, a alegria volta. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir. Haralabassore calabaxê. Aleluia. Então toma muito cuidado, tá entendendo? Porque o inimigo ele é muito astuto, então ele vai, primeira coisa que ele vai querer é tirar a sua vida de oração. Como? Sempre a mesma tática, ele vai falar que você está ocupado demais. Então ele vai começar a encher sua agenda, ele vai começar a encher para você falar que não tem tempo, né? Como Faraó para deixar o povo cativo, é exatamente isso. Vou tacar trabalho neles para eles falar que não tem tempo para orar. E aí você se sente bem, nossa, mas eu não estou orando mais se eu estou me sentindo bem, é esquisito, porque você está orando menos e se sentindo melhor. Literalmente, não precisa ter um discernimento, mas dá para perceber que é uma ação do diabo na sua vida. Não é que você não tem mais tempo, entendeu? Porque quem ama realmente cria o tempo para estar com ele. Quem realmente clama, ele vai acordar mais cedo, ele vai dormir mais tarde, na hora do almoço da empresa, algum momento, mas o clamor vai ser ecoado. Está entendendo? Então, por que? Lucas, eu tenho andado meio desanimado, eu tenho andado meio para baixo, meio cabisbaixo. Não começou no seu casamento, não começou nas suas finanças, começou na sua falta de oração. Foi lá que o diabo falou, é aqui mesmo que eu preciso, porque quando você estava orando, tinha até dificuldade, mas você não se abatia com aquilo que vinha sobre você. Meu Deus do céu, está forte. Está forte. Está entendendo? Você passava por aquilo, mas não te abatia tanto, porque o clamor ele é uma força dentro de você, ele é algo que o Espírito Santo te fortalece. Então, ainda que vem coisas sobre você, você não fica caindo, você não fica ali meio frágil, tudo te abala, tudo te aflige, não. Quem está clamando ali, ele está sendo fortalecido. Porque o que a Bíblia diz? Que Jesus foi quando os anjos veio depois do clamor? Fortalecido. Está entendendo? A falta de fortalecimento tem sido pela falta do clamor sincero. Mas nessa noite você vai voltar. Nessa noite você vai clamar, voltar. Deus, eu que dei desculpa mesmo, Pai. Não é que eu estava sem tempo, é desculpa minha. Entendeu? E aí Deus se manifesta. Nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Está entendendo? Para Deus manifestar e os anjos virem sobre a nossa vida. Amém? Aí Deus envia até os anjos para te fortalecer e te dar uma ajudinha. Não orar por você, que não tem como, que o Espírito Santo nos ajuda, amém? Mas se você ser sincero, ele vai te ajudar. Você acha que não? Ele enviou os anjos para ajudar Jesus, mas você fica, não, sabe Deus, o Senhor sabe do meu coração que eu estava sem tempo. Aí anjo nenhum vai vir, não tem, porque esse clamor não é sincero, porque nós temos tempo sim. Amém? Em um momento do nosso dia, dá para liberar um clamor. 5, 2 minutos ali, mas em um momento dá. Amém? Mas que as nossas desculpas não sejam maior que os nossos desejos. Aleluia. Que o desejo de clamar seja maior que tudo isso. Por isso que o diabo, ele trabalha tanto. Então, ele vai trabalhar para você não clamar, para você não orar. Entendeu? Não está valendo a pena, não está não sei o quê.
para de clamar e você não faz esse teste, em nome de Jesus, mas você para de clamar. É horrível, é horroroso. Já provei e vi, horrível. E não é muito dia não, é 1, 2 dias que você já fala, meu Deus do céu, que isso? Entendeu? Você não se sente satisfeito, você não se sente fortalecido, entendeu? Você sai da oração, não sei, é inexplicável, entendeu? Sabe quando você está naquela fome, você bate aquele prato, aquela feijoada de sábado? Já estou dando a dica aqui, próximo mês aí feijoada, tá? Meio que dando um merchan aqui. Você está com fome, que você come aquele lanche do Hub 7, hoje vai ser o que lá? Meu Deus. Sabe quando você está com fome, você já come aquele croquete de linguiça? Você nem sabe o que é isso, né? Passa lá no Hub 7, depois você vai ver. Mas você está com fome, você come, você se sente satisfeito? A oração é exatamente isso. Você se sente realmente satisfeito. Você sai para trabalhar, tipo assim, velho, segura eu hoje. Entendeu? Você já sai disposto, já faz as coisas, Deus já dá revelação, é poderoso. Entendeu? Só que quando você já sai naquela correria, como é que é? Qualquer ofensa te tira do lugar. Entendeu? Já chega no serviço, qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te estressa. Está entendendo? Por isso que é tão importante orar. Por isso que é tão importante clamar. Que é logo de manhã os anjos já trazendo aquele fortalecimento. O café da manhã, os anjos que vai te servir. Meu Deus, vocês podem aplaudir? Aleluia! Eu declaro sobre a sua vida. Os anjos te servindo. Ei, ralabaçô. Forte demais, misericórdia. Olha só, a oração ativa a fé. Por quê? Por meio da oração, a sua fé traz vida. A oração, ela vai ativar a sua fé. Por quê? Nós carregamos fé no nosso coração. Mas para de orar que a fé começa a morrer dentro de você. Porque quando eu estou orando, eu estou ativando aquilo que eu estou carregando. Misericórdia. Quem está entendendo? Por isso que é muito importante. Uma coisa que o pastor me ensinou, e eu uso isso até hoje, ele me ensinou isso há muito tempo. Uma vez deu a doida em mim. Minha mente começou a achar que eu não era usado por Deus. Quem já passou uns negócios desses daqui? Meu Deus do céu, pensei que era só eu. Não sou usado por Deus. Cheguei todo cabisbaixo pro pastor. Ele falou, não, filho, lógico que você é. Ele falou, você tem que fazer o quê? Uma oração de afirmação. É uma oração que você vai afirmar, pela fé, aquilo que você já é. Então eu comecei a afirmar, não, toda vez de manhã, eu sou usado por Deus, sou cheio do Espírito Santo, sou cheio da unção, sou cheio do poder, sou cheio, tá entendendo? E aquilo ativou fé dentro de mim. Por quê? Quando você não tem a fé ativada dentro de você, você anda cabisbaixo e para baixo. Por isso nós precisamos ir muito dessa série que vai vir. Entendeu? Porque essa série, ela vai ativar fé no seu coração para você continuar. Porque você caminhar sem fé é literalmente caminhar desanimado. É só simplesmente sobreviver e não viver. Então nós precisamos da fé no nosso coração. Mas o que vai ativar essa fé? O clamor, a oração. Porque a oração, eu vou declarar aquilo que não aconteceu aqui ainda, mas nas regiões celestiais já aconteceu. E aquilo começa a ativar fé no meu coração. Como foi com o profeta Ezequiel, entendeu? O clamor dele ativa a fé. Porque olha só, abre aí Ezequiel 37, nós iremos ler só o 4. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37, no verso 4. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim, então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Então ele declarou, profetize sobre isso. Fala o que você está vendo? Não, profetize aquilo que vai acontecer. O que é profetizar? Eu declarar algo que não é agora, mas é lá na frente e tenho a certeza e a convicção que vai acontecer. É aquilo que Deus mostrou para você, vamos lá, é a visão. É aquilo que Deus mostrou para você e você começa a declarar aquilo que é uma visão para você, não a realidade de agora. Então, nós precisamos entender exatamente sobre isso, que quando eu declaro, eu alimento a fé no meu coração. Se eu paro de declarar, eu começo a morrer na fé. Eu começo a ficar desanimado, eu começo a não acreditar nas coisas, palavra negativa, tá entendendo? Tudo que eu falo é não carregado com fé, tá entendendo? Porque quem está diariamente orando, ele está abastecido com fé. Então até o jeito de falar é completamente diferente, entendeu? Se você vir todo negativo por quem ora e carrega fé, você vai se sentir até ofendido.
Entendeu? Porque você está todo negativo e a pessoa, não, osso seco, estou vendo não. Estou vendo é um grande exército aqui. Quem está entendendo? Então não se ofenda com quem ora e carrega a fé. Seja parecido com ele. Meu Deus do céu. Forte demais, hein? Tá entendendo? Porque é outra realidade. Quem é espiritual, ele vive em outra dimensão. Tá entendendo? Ah, Lucas, mas eu não entendo. Não é para você entender. Só entre nesse barco do Espírito junto com a gente para fluir em Deus. Amém? Aí não precisa abrir isso daqui não. Só marca aí. 1 Coríntios capítulo 13, verso 9 diz: pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Presta atenção, a oração se torna. 3 coisas que eu vou falar aqui para vocês, se vocês quiserem anotar, é importante. A oração se torna, a primeira, uma voz profética. Quando eu estou orando, o que isso se torna? A primeira coisa, uma voz profética. Aquilo que vai acontecer. Profética é exatamente sobre isso. Se você faz o devocional, no início lá do devocional, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro. No início do devocional, eu estava explicando o que é algo profético. É algo que não vem de você. Ah, eu acho isso e eu falo isso. Não, é algo que vem de Deus sobre mim, aí eu começo a liberar aquilo que Deus revelou para mim. Quem está entendendo? Não é algo de agora, mas tem a ver com o futuro. Nós aprendemos isso, o pastor nos ensinou. Lembra lá de Daniel? A respeito, que estava falando de coisas futuras, é exatamente isso. Então, quando eu oro, se torna uma voz profética. Quantas coisas que você orou e você experimentou lá na frente se tornou uma voz profética? Você está vendo a importância de você orar? Porque se você não ora, não se torna uma voz profética. E aquilo que era para você viver por causa de um clamor, você não vive. Entendeu? Então não pare de orar, continue orando, porque é no meio dos clamor que isso se torna uma voz profética. Pra você, Deus já te mostra algo, uma visão ali, você já vive aquela visão, já declara. Por isso que nós colocamos aquilo dali, não é só para olhar. Não, é para a gente clamar e afirmar, entendeu? Porque ali eu estou olhando, mas eu estou orando, ativando fé, eu estou declarando e aquilo é profético. Porque se você colocou ali, quem te mostrou aquilo? Foi eu? Foi Deus? Se foi Deus, é exatamente sobre isso. Amém? É algo que vai acontecer, eu creio hoje em nome de Jesus. É algo para o meu passado? É algo para o? Então é profético. Amém? Vamos lá, a oração se torna um decreto espiritual. Meu Deus do céu, já era, decretou, não tem quem mais possa revogar isso daí. A oração se torna exatamente sobre isso. Aí vem alguém e fala, ah não, isso daqui não vai acontecer não. Já está decretado já, não tem como. O mundo espiritual já confirmou. E todos os dias eu estou ali orando e decretando em nome de Jesus, amém? Então um decreto é algo que não vai mudar, é algo que já foi estabelecido por Deus. Se Deus apontou no seu coração, você declara, decreta aquilo todos os dias, para aquilo não mudar, amém? Nós também não podemos mudar, se decretou aquilo, daqui a pouco você, não sei o que, não, é um decreto. Nem você mesmo pode apagar isso daí, porque se o céu registrou, já era. Se está lá na taça lá dos anjos, já era, amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E a terceira coisa, a oração se torna uma notícia de milagre. Olha que forte. Ela se torna uma notícia de milagre. Quantas coisas que você já orou que você viveu um milagre. Quantas coisas nos seus lábios, no meio do clamor, que se tornou uma notícia de milagre naquilo que você estava vivendo. É forte demais. Uma pergunta para pensar. Olha só. Por que você deixou de orar sabendo que foi a oração que sustentou você até aqui? Vou ler de novo. Porque você deixou de orar, sabendo que foi a oração que sustentou você até aqui. Lembra que eu falei a respeito de Jesus? A cruz foi o mais importante, mas o que sustentou ele até a cruz foi o clamor, sim. O clamor sincero. E é o que vai te sustentar. Entendeu? Então, você às vezes fica pensando, mas não vai dar nada agora. Mas não é o que vai dar agora, é o que não vai te sustentar até o final. Está entendendo? Quando você para de orar, às vezes não vai dar o efeito agora, mas mais para frente você começa a ver sua vida decaindo. Então não pare de orar, porque o clamor te trouxe até aqui. Possa ter essa ciência. Não foi seu esforço. Seu esforço, seu recurso não pode fazer por você, mas não aquilo que Deus pode fazer através de um clamor. Amém? Nós aprendemos aqui no domingo. Aquela mulher tinha recurso. Ela gastou tudo e 12 anos sofreu e piorou. Amém? Mas o que transformou em um dia foi o clamor. Na mente dela, se eu somente tocar, serei transformado. Um clamor mudou tudo a realidade.
Tá entendendo? Então não fica achando, meu esforço, eu tenho que começar a me esforçar mais, eu tenho que começar a fazer mais, porque você entra agora na comparação, começa a comparar, mas essa pessoa faz ou não faz, você começa a achar que é por você e começa a se esforçar mais e clamar menos. É o caminho da armadilha que o diabo queria. Entendeu? Porque você começa a se esforçar mais, não dá resultado nenhum, a vida não transforma, ao invés de melhorar, piora e as coisas não mudam. Entendeu? Então não perca a vida de clamor. Se você já viu que estava meio cabisbaixo em orar, já estava acordando, não estava orando mais, passa 1, 2 dias sem orar, volte a orar hoje em nome de Jesus. Amém? Se você está vivendo isso, já fala para Deus logo, seja sincero, entendeu? Deus não vai te julgar, Deus não vai fazer nada, pelo contrário, vai enviar os anjos para te fortalecer, se houver sinceridade no seu coração. Amém? Outra pergunta, por que você parou de orar sabendo que por meio de uma oração que Deus fez um milagre em sua vida? Foi por meio de uma oração que Deus fez um milagre. Quantas pessoas já contou testemunho? E o testemunho vem por onde? Porque nós fizemos alguma coisa aqui na igreja para você viver. Não, nós fizemos um culto dinâmico. Que culto dinâmico? Nós já orou e clamou e Deus fez um milagre. Quem está entendendo? O milagre, antes do milagre vir, antes que do milagre tem a oração. Primeiro vem a oração e depois vem o milagre sobre a nossa vida. Então tudo que você está vivendo foi através de uma oração. Entendeu? Talvez você se esqueceu disso, mas eu estou aqui para te lembrar. Deus me trouxe aqui hoje para lembrar você. Foi a oração que te levou a viver o milagre. Então não sofra tentando fazer outra coisa para resolver o seu problema. Clame ao Senhor. Entendeu? Se foi o clamor que te levou a viver o milagre, por que dessa vez, você precisando do milagre de novo, você está tentando resolver ao invés de orar? Ai, meu Pai. Meu Deus do céu. Você já experimentou isso? Uma memória, a nossa memória é meio fraca. Porque a gente vive coisas poderosas. Se eu perguntar, e a sua história? Nossa, minha história, você não sabe o que eu passei. Entendeu? Teve um momento, aí eu orei, aí não sei o quê. E aí você se esquece de tudo isso. Você se esquece daquela mulher de oração que um dia você foi. Daquele guerreiro de oração que um dia você foi, que viveu um milagre. Entendeu? E aí você começa agora outras, vou tentar outra coisa, eu não sei o que eu preciso fazer. Eu estou aqui para te trazer a resposta, você precisa clamar. Porque você já tentou de tudo, mas não tentou o mais poderoso. Que não é nem tentar, é a convicção, é a oração. Amém? Então ore, em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala, volte a orar. E um clamor sincero em nome de Jesus. O louvor pode vir aqui, volte a orar. Porque uma oração muda a história da sua vida. Assim como a oração de Jesus mudou a história humana, suas orações irá mudar a sua história. Você crê? Amém. Então se levanta para orar e já vai se levantando, orando. Nós iremos clamar agora, é um clamor sincero. Uns vão clamar para voltar. Meu Deus do céu, tá forte. Uns vão clamar para voltar. Porque Deus tem saudade, Ele nos espera. Mateus capítulo 6 fala exatamente sobre isso, que Ele entra no quarto, Ele está já lá no quarto, Ele convida nós a entrarmos no quarto, mas Ele já está aguardando a gente lá naquele lugar. O pastor sempre fala isso pra gente, todas as vezes que você não ora, você deixa Jesus esperando lá, que Ele está esperando o seu clamor todos os dias. Então uns precisam voltar hoje, outros não, está desesperado, não sabe o que fazer. E você já tentou várias coisas, você já pesquisou no YouTube, você já foi conversar com pessoas, você já tentou pensar em ideias, mas parece que não sai do lugar. É um lugar, uma sala escura, onde não tem saída para você. A saída para você é o clamor. Jesus estava angustiado, Ele não foi pensar para ter uma ideia, Ele foi clamar, e clamou a Jesus: Pai, se é possível, afaste-me esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Espírito Santo, nós clamamos agora. Eu quero que você comece a orar. Se você precisa voltar para esse lugar de oração, fala para Deus: Pai, eu abandonei, eu fui deixando, Pai. Sabe, Senhor, eu ignorei um dia, eu ignorei outro dia, daqui a pouco eu não tive mais vontade de orar, mas hoje eu quero voltar, me ajuda. Ainda que foi uma decisão minha, aonde ainda, meu Pai, que eu quis fazer isso, me ajuda, Pai. Em nome de Jesus eu oro agora, envio os anjos para fortalecer cada um que está orando
orando de forma sincera, meu Pai, de forma franca, abrindo o coração, começa a realizar o milagre agora. Há uma presença santa do Pai aqui neste lugar. Ele está liberando os anjos, aos seus anjos, Ele está liberando aqui neste lugar. O Senhor dará ordem aos teus anjos, Pai, para guardar a nossa casa, para proteger a nossa família, para proteger, Pai, para nos levar a viver um milagre, para sustentar na nossa vida. Ah, Jesus, assim como o Senhor foi sustentado por aqueles anjos, depois de uma oração, faz com seus filhos também, nos sustenta, envia, meu Pai, os teus anjos, nos fortaleça através do Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro para que o Senhor conecte o nosso coração novamente ao Senhor. Não queremos andar afastados, não queremos andar distante, não queremos ignorar. Pai, muito obrigado por nos dar livre acesso à Tua presença. Ora, labadaga, cheira, labá. Eu posso clamar, eu acredito. Aleluia. Confessará Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua pode aplaudir, meu Deus, forte, que poderoso, aleluia. Nós temos que agradecer todos os dias por esse clamor que Jesus fez, porque esse clamor que Ele fez levou Ele a viver exatamente a cruz, e agora o véu ali foi rasgado e nós temos livre acesso.
Um clamor que nos deu a oportunidade de todos os dias a gente clamar a Ele. Amém? Então continue clamando, porque esse clamor vai transformar a sua casa, vai transformar a sua família. No momento que você não sabe o que fazer, você hoje está tendo a resposta. Ora ao Senhor. Amém? Eu tenho alguns recados antes da gente ir embora. O primeiro dele é o Hub 7 lá, como eu já falei, croquete de linguiça, é isso? É isso, né? Algo novo lá, porque a igreja é inovação, o Hub 7 também está alinhado ali com a igreja. Então passe ali para você adquirir algo tão maravilhoso e gostoso. Eu sei o que é, porque eu vi a imagem, mas não experimentei ainda. Então você pode experimentar lá. Amém? Reforçando aqui, quinta agora, o Open House, uma noite de alinhamento e compartilhamento. Será uma vez por mês, uma recepção será oferecida pela igreja. Você que ainda não sabe a visão da igreja e a missão que a igreja tem, nosso pastor e a nossa pastora estará aqui para passar isso. É muito importante a gente saber como nós vamos aprender sobre a visão. É importante a gente saber qual que é a visão da igreja e a missão para a gente caminhar junto e aí em unidade e terá o crescimento em nome de Jesus. Amém?